E aí, agora, nossa aula 50.2, onde nós vamos rever alguns pontos que nós falamos na aula 50.1, certo? Professora Tabita Maciel aqui com você, juntamente com o prof, com o nosso prof querido Sâmio. Ei, professora, te manca, né? Te manca, prof, tá esquecendo o nome dos outros, meu Deus. Deu um branquinho, mas você não sabe o que é. Gente, olha só. Aula 50.2, nós falamos sobre as problemáticas ambientais. Joga lá no quadro. Olha lá. E essas problemáticas enfatizadas na aula foram desmatamento, queimadas, poluição e enchente. Elas estão separadas, prof? Cada uma delas causa um evento distinto? Nem tão distinto assim, tá bom? Olha aqui para mim. Quando a gente fala de poluição dos corpos hídricos ou do solo, aí a gente tem, por exemplo, o uso de agrotóxicos, o uso de herbicidas, pesticidas no solo, que pode ser levado para o ambiente aquático. Então você vai ter uma poluição também dos corpos hídricos. Alguns elementos que vão estar no solo podem evaporar, ou estavam ali adormecidos no solo. Quando você tira a vegetação, a cobertura vegetal, desmatamento, você libera, ele começa a evaporar, porque o sol incide sobre ele, e aí ele começa a evaporar. Vai ficar no espaço atmosférico. Então, o que vai acontecer? Poluição atmosférica. A massa de ar vai levar novamente para a superfície dos corpos hídricos, na parte superior, chuva, precipitação, levando aquilo tudo. Aí esses elementos químicos vão parar dentro dos organismos, né? Porque anteriormente passou ali para os vegetais, aí vai ter os animais que vão se alimentando dentro dessa cadeia, inclusive eu e você, quando nós nos alimentamos de algum peixe, ou se você estiver num ambiente marinho, tiver mar aí na sua cidade, um polvo, uma lula, né? Não sei. E aí esses organismos também vão ter esse prejuízo, a bioacumulação, tá? Então você pode observar que as ações elas podem ser bem pontuadas, né? O que é desmatamento, o que é queimada, ok, mas elas vão se interligando, porque na natureza é assim, tudo está conectado. Essa conexão, quando você tem fiação em casa, você vê lá aquele emaranhado de fios, mas elas estão passando uma corrente, está fluindo bem. Quando há um dano em uma dessas conexões, dá os curtos, não é? Quando dá o curto, pode queimar um aparelho, ou mais, pode queimar, estourar o transformador na parte externa, ou seja, vai prejudicar. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de todos esses eventos. As enchentes provocadas por entupimento dos bueiros, ou seja, não tem a coleta da forma adequada, não tem a disposição desse lixo de forma adequada, o tratamento desse lixo, o despejo do esgoto nos corpos hídricos, não é? Então, tudo é uma sequência. E aí, quando você rompe essa sequência, o problema acontece. E todos nós vamos sentir esse problema. Todos nós vamos ter a interferência desses problemas, tá? As gerações futuras, muitas delas, podem não ver o que a gente consegue ainda ver sadio nesse planeta, tá? Muitas espécies que hoje nós estamos vendo, pode ser que a sua geração, a geração futura não consiga mais ver essas espécies, por quê? Elas eram endêmicas daquela área que foi desmatada, acabou o habitat daquela região, daquela espécie e pronto. Foi extinta, tá? E aí realmente o problema acontece. Agora, eu vou dar aquele tempinho para você, para que você consiga fazer essa atividade tranquilo, descansada, analisando aí todos os pontos, tá bom? E aí a gente já volta. Fica tranquilo aí, já. Aí, rapidinho. Tranquilinho, estamos aqui de volta. Agora a gente vai fazer
a resolução dessas atividades que nós selecionamos para essa aula, aula 50.2, que nós vimos sobre os problemas ambientais. Vamos ver o que se destaca aqui, então, nas nossas perguntas. Olha lá no quadro. No quadro. Aí. Questão de número 1. O desmatamento é um processo que, em sua grande maioria, é provocado por ações antrópicas. Aí a gente vai frisar, né, que essas ações antrópicas são aquelas que o homem provoca. Os desequilíbrios provocados pelas ações humanas. Onde há o desaparecimento completo ou permanente de áreas florestadas, trazendo sérios danos à biodiversidade. O desmatamento prejudica diretamente o ecossistema de diferentes maneiras. Quais são as formas que o processo de desmatamento pode provocar? Aí a gente vai imaginar, vamos pensar aqui numa floresta. A biodiversidade toda naquele local, desde a vegetação rasteira, da cobertura dessa vegetação, a biomassa ali, né, da forma de folhagem, que a gente chama de serrapilheira. Então, toda essa serrapilheira, ela vai estar sendo descoberta. Você derruba, você tira essa parte dessa cobertura. A incidência do sol incidindo ali sobre esse material agora vai acelerar o processo de decomposição, vai ter um pouquinho de nutriente, mas já vai acabar aquilo ali porque não tem mais para decompor. O solo vai ficar desprotegido, vai ser fácil dele se descompactar, porque a raiz, a presença da vegetação é que vai fixar aquele solo naquele lugar. Tendo a descobertura desse ambiente de parte vegetal, esse sol vai incidir e aí vai realmente podendo gradativamente provocar o processo de desertificação, né? Ou você tem o aumento da temperatura. Lembra que a gente falou de ilhas de calor, né? Então, aquele aumento de temperatura. Você tira, gente, calçada, asfalto, não absorve com a água da chuva como o solo com vegetais. Certo? Então, ele vai aumentar. Você andando na calçada, um calçadão assim, em pleno meio-dia, sobe aquele mormaço, parece que você vai cozinhar os seus olhos, arde o olho de tanto aquele vapor, né? Subindo ali, tá? Então, processos de erosão, tá? Que podem ocasionar desertificação, são várias situações provocadas pelo uso dessa ação, né? Que é o desmatamento. Olha lá no quadro. Pode colocar. Ah, tá. É de opções. A professora viajou agora aqui. Olha lá, então eu vou colocar todas elas aqui no quadro para você. Então, letra A. Como que esses ecossistemas podem ser prejudicados? O desmatamento vai interferir provocando enxurradas, vai aumentar os gases do efeito estufa, vai alterar os regimes de chuva, vai aumentar a biodiversidade ou vai permitir o afloramento natural das rochas. Aqui esse afloramento natural das rochas é o processo de sucessão primária, né? Lembram da sucessão autogênica, né? Mas a gente não está falando aqui, a gente está perdendo hábitats. Se está perdendo hábitats, você não vai ter o aumento da biodiversidade também. E aí, quando a gente fala de aumento dos gases do efeito estufa, principalmente o carbono, né, o CO2, é mais pelo processo de queima. A gente está falando de desmatamento. E aí, provocar enxurradas pode acontecer pelas essas intervenções climáticas e também pela quantidade de lixo que podem estar nas áreas urbanas provocando isso aí, tá? Então, o que está relacionado diretamente com a questão do desmatamento vai ser o aumento, não, a alteração do regime de chuva. Por quê? A vegetação, tá? A floresta, num determinado ecossistema, é que faz com que a umidade seja trazida dos oceanos para os continentes. Então, é ele diretamente que está influenciando nesse clima agradável e, consequentemente, na formação das nuvens,
consequentemente nos processos de precipitação e esses regimes de chuvas que vão variar de uma região para outra devido às concentrações dessas áreas florestadas. Perfeito? Letra A, vamos lá no quadro? Olha lá, letra C, né? Alterações do regime de chuva, então está diretamente ligado ao processo de desmatamento. Questão de número 2, eita, tá aí tá premiada. O processo de queima de extensões vegetais, né, é considerado uma prática antiga, utilizada pela agricultura na destinação da limpeza do terreno, tanto para o uso de culturas ou formação de pastos, onde o fogo é usado de forma controlada, mas que às vezes sai do controle e provoca os incêndios. Mencione os principais problemas das queimadas. E aí a gente falou, a questão está premiada e já veio o resultado, né, a resposta para você. Ok. Então você tem, empobrecimento do solo. Como assim, professora? Quando você queima, logo que você queima aqueles solos, nutrientes que estavam ali, eles sobem para a camada mais externa do solo, da terra. Aí você bota uma cultura, né? Ok, ela vai frutificar, vai produzir bem. Mas só que depois de um ano, esses nutrientes se esgotaram. Então, por isso que a gente diz que tem um empobrecimento do solo quando você mantém essa prática antiga, que é a limpeza pela forma de queima, tá? A aceleração do processo de desertificação devido à falta da cobertura vegetal, à falta da manutenção da umidade desse solo nesse ambiente, tá? E a exposição direta ao sol. Poluição do ar pela fumaça causando problemas de saúde. Então, os gases que são liberados no processo de combustão vão subir para a atmosfera e vão, com certeza, se acumular ali, causando problemas, né? Contribui para o aquecimento do planeta, sim, porque eles vão lá aumentar o potencial de efeito estufa, ocasionando, então, o aquecimento global. Perfeito? Tranquilinho? Então, vamos seguindo. Não sei se você conseguiu pontuar cada um, tá? Mas se você lembrou um ou outro, já está valendo. As respostas abertas, perguntas abertas, desculpa, elas não precisam estar iguaizinhas, tá? Mas elas precisam estar num contexto aí que você consiga lembrar pelo menos um ou dois desses efeitos trazidos pela problemática que está sendo pontuada na questão, seja por desmatamento, seja por queima, poluição, tá bom? Vamos seguindo ali. Questão de número 3. A poluição ambiental refere-se à introdução de substâncias ou de energia num determinado ambiente, provocando efeitos negativos de desequilíbrio. Ela pode ocorrer de forma natural ou por ação humana, ocasionando danos à saúde humana e aos demais seres vivos desse ecossistema. Em relação à poluição do solo, tá bom? Agora a gente está falando sobre poluição. De onde? Do solo. Você vai assinar a alternativa correta de poluição do solo. Preste atenção. A. Uso de produtos aerossóis. B. O aumento da temperatura média da Terra. C. Produção de metano oriundo dos animais. D. Processos de eutrofização. E E. Uso indiscriminado de herbicidas e pesticidas. Qual desses eventos de A a E vão ser diretamente ligados à poluição do solo? Presta atenção. Quando eu uso produtos com aerossóis, ou seja, com CFC, clorofluorcarbono, eu estou liberando para a atmosfera, tá? Esses produtos que vão aí estar interferindo tanto na camada de ozônio quanto na questão do efeito estufa, né? O aumento da temperatura média da Terra, aí está relacionado direto com os gases do efeito estufa. Produção de metano oriundo dos animais. O que é isso, pessoal? Os gasezinhos liberados pelos animais. Todo mundo libera gases, né? E nesses gases você tem aí o metano, tá? Aí você tem o processo de eutrofização. Esse processo de eutrofização vai acontecer no corpo hídrico, não é, então, solo. O único que a gente tem, então, que é despejado, que incide diretamente sobre esse solo, são os herbicidas e os pesticidas, tá? Que vão, né, podem ser infiltrados, podem ser lavados no processo de chuva, sendo liberados por corpo hídrico posteriormente, sim, mas diretamente no solo, letra E, tá?
Fique esperto aí para as demais alternativas das demais questões. Vamos embora? Mais uma questãozinha aqui para você. Agora a gente vai analisar essa imagem e aí a gente consegue facilmente reconhecer uma situação que é muito comum nas áreas urbanas, tá? Então, nessa imagem a gente tem a seguinte caracterização. Olha aqui. Eu tenho uma faixa vermelha. Nessa faixa vermelha, eu tenho o indicativo da elevação da temperatura ao longo de uma extensão, vamos dizer assim. Aí a gente tem aqui, ó, a parte rural, parte comercial, onde a gente vai ter residências, lojas, né, prédios, e aí você tem a outra parte residencial, e você tem entre essa parte comercial e residencial, você tem um parque, olha, uma vegetação. O que que a gente consegue observar? A partir do início aqui, ó, dessa área rural, você tem uma temperatura de 29,4 graus, certo? Uma temperatura menor do que se a gente levar em consideração aqui o pico, ó, 32,8 graus. E quem mora em Rondônia sabe que 32 graus tá de boa, né, Samuel? Tem temperaturas muito mais elevadas aqui, nossa, aqui é um sol para cada um. Mas olha só, quando a gente tem as áreas florestadas, a gente tem uma minimização. Olha o que aconteceu aqui e olha o que aconteceu aqui nos parques. Então, há uma diminuição porque há uma retenção da umidade e essa umidade faz com que as gotículas de águas espessas no ar, né, a umidade relativa do ar seja agradável, minimizando, então, o efeito da temperatura nesse ambiente. E aí a gente consegue tranquilamente desfrutar das delícias desse clima provocado por essas áreas, ou rural ou desses parques. Quão bom, né? É tão bom quando a gente tem cidades, aqui mesmo em Porto Velho, a gente tem ruas que a gente vai andando assim, ó, dá até vontade de o sinal fecha, a gente ficar parado lá mesmo, porque é tão gostoso. As árvores bem no meio, assim, ó, formando aquelas copas maravilhosas. O clima a gente passa assim, nossa, que temperatura gostosa. Só que quando a gente sai dali, aquele calor, aquele mormaço asfalto, chega a gente vê aqui um negócio vapor levantando assim, né? Então, áreas urbanas, onde você tem asfalto, calçadas, prédios, e o vento praticamente não consegue, né, se deslocar ali, a temperatura vai ser mais elevada, com certeza. Vamos embora? Olha lá no quadro. Essa representação, cadê, menina? A representação desse evento nesse gráfico é a letra A, é um processo de inversão térmica, está relacionado com ilhas de calor, está relacionada com o efeito estufa, com o acúmulo de resíduos tóxicos ou com a poluição do ar. Muito tranquila essa daqui, né? Tranquilíssima. Quando a gente fala de retenção de calor pela ativação de áreas urbanas, a gente está falando da formação de ilhas de calor que já caiu em Enem aí, tá? Então, são aqueles pontos onde a concentração da temperatura é mais elevada devido ao processo de urbanização, tá? Residências, asfaltos, calçadas, prédios, tá bom? Retirada da cobertura florestada, né? A vegetação ali. Então, resposta correta, letra B, ilhas de calor. Galera, pode vir aqui para mim, e aí a gente conclui mais essa aula 50.2, e te aguardo para a nossa aula 50.1, tá bom? Forte abraço, a gente já vai ficando com o coraçãozinho apertado porque está terminando. Tchau!